Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil, trazendo sempre a melhor informação para você. Um dia depois do julgamento em que o Brasil registrou a primeira condenação de um ex-presidente da República e militares de alta patente pelo crime de golpe de Estado, as defesas se debruçam nos detalhes dos votos para tentar diminuir o tamanho das penas. O julgamento de quase 36 horas definiu, além da punição de cada réu, a perda dos direitos políticos dos condenados. Acompanhe. Ao fim da sessão que condenou Jair Bolsonaro e outros 7 réus, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um breve discurso. Em um gesto que não é comum no tribunal, o ministro, que não integra a primeira turma, perdeu a palavra. Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas: vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. Condenado como líder da trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou com a maior pena: 27 anos e 3 meses de reclusão com cumprimento em regime fechado. Também foram impostos 124 dias multa. O ex-ministro e ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, foi condenado a 26 anos de reclusão e 100 dias multa. Anderson Torres e Almir Garnier, respectivamente, ex-ministro da Justiça e ex-comandante da Marinha, tiveram penas iguais: 24 anos de prisão e 100 dias multa. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, teve pena fixada em 21 anos de reclusão e 84 dias multa. O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, teve a menor punição do grupo: 19 anos de prisão e 84 dias multa. O ex-diretor-geral da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem respondeu a somente 3 dos 5 crimes e, por eles, foi condenado a 16 anos e 50 dias multa. Mesmo com a pena alta, Bolsonaro ainda teve uma redução na sentença em razão da idade. Verifico a existência de circunstância atenuante, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. As condenações ainda resultaram na inelegibilidade de todos os réus, como prevê a lei da ficha limpa, e conta todo o período da pena e mais 8 anos após o término da sentença. No caso de Jair Bolsonaro, o impedimento eleitoral alcança os próximos 35 anos e se trata da 3ª punição do tipo. Em 2023, a Justiça Eleitoral já tinha determinado por 2 vezes a proibição do ex-presidente de concorrer em eleições até 2030 por abuso de poder político e econômico. As punições não se acumulam. Por ordem do STF, os 8 réus também foram incluídos na divisão dos prejuízos apurados pela União relacionados às depredações de 8 de janeiro de 2023. A indenização, considerada um dano moral coletivo, no valor de 30 milhões de reais, já tem sido compartilhada entre as centenas de pessoas condenadas por envolvimento nas invasões aos prédios públicos. O valor a ser pago por cada um deve ser estabelecido ao fim de todos os julgamentos relacionados à tentativa de golpe. Já estão conosco nesta noite de sexta-feira o cientista político Bruno Garchagen, que é nosso sócio já, né? Está sempre, como diria o nosso querido amigo Faustão. Um beijo para você, Fausto. Boa recuperação aí na sua casa. E também o cientista político e historiador Juliano Medeiros, pela primeira vez, né, Juliano? Muito obrigado por estar conosco aqui. Eles estão justamente aqui nos nossos estúdios para discutir, fazer uma análise desse final de julgamento do ex-presidente. Eu agradeço muito a presença dos dois. Para vocês, as penas foram muito excessivas ou já era aguardada uma pena tão alta assim? Começa com você, Juliano, que é a primeira vez, por favor. Obrigado, César. Boa noite a você, boa noite ao Bruno. Eu avalio que as penas são proporcionais ao tamanho do crime que o STF reconheceu ter existido. Nós tivemos já 1.600 pessoas acusadas pela Procuradoria-Geral da República, metade destes se tornaram réus no Supremo Tribunal Federal, outra parte fez acordo de não persecução penal.
houve mais de 700 recursos apreciados, primeiro pelo ministro relator Alexandre de Moraes, depois pelo pleno da primeira turma. E, obviamente, todo este processo que já se arrasta há vários meses, em algum momento ia ter que julgar os líderes desse movimento que atentou contra o Estado Democrático de Direito. A gente está vendo aqui as imagens que são ilustrativas do que aconteceu em Brasília naquele 8 de janeiro e que não foi um fato isolado. Faz parte de uma série de fatos que envolve o bloqueio às rodovias, a tentativa de impedir que eleitores do presidente Lula acessassem locais de votação no dia da eleição, os atentados no dia 12 de dezembro, dia da diplomação lá em Brasília também, a tentativa de invasão da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal. Então, um conjunto de fatos que o STF considerou que, reunidos, comprovariam uma estratégia que envolve o 8 de janeiro, mas não só, uma estratégia de médio prazo com a finalidade de impedir que o vencedor das eleições tomasse posse e, portanto, a partir disso, o STF aplicou uma pena pesada para aqueles que a Corte reconheceu como os chefes dessa organização criminosa. E para você, Bruno, foram excessivas as penas ou não? Bom, a pena, tendo como parâmetro o julgamento do 8 de janeiro dos réus, então a pena está condizente com o sarrafo mais alto que o próprio STF estabeleceu. Então, nesse sentido, era algo previsível assim, César, como era previsível, e eu já vínhamos conversando aqui já há algum tempo, o próprio resultado desse julgamento. E isso é um problema em si, porque se a população brasileira já havia a expectativa, né, de todo mundo de que o ex-presidente e os réus seriam todos eles condenados antes mesmo do julgamento, portanto, o julgamento teve um critério muito mais político do que um critério técnico. Isso não quer dizer que o Bolsonaro e os réus não fizeram o que fizeram, porque isso está claro para todo mundo, isso foi feito de forma muito explícita, né? Agora, o fato do Supremo ter julgado de forma política e não técnica, e aí cabia, sim, uma discussão se a conduta ou a série de condutas estava descrita no tipo penal, que exigia como tentativa, grave ameaça e também violência, aí é uma discussão jurídica que eu acho que não foi feita na medida que deveria ter sido feita. Agora, na opinião de vocês, o bolsonarismo em si sai fortalecido após esse veredito? Eu começo com você, Bruno. Sai, de certa maneira, porque uma vez que o grande líder desse movimento político está na prisão, ele se torna um símbolo desse movimento e toda aquela parcela desse movimento que estava, de alguma maneira, desarticulado diante dos últimos acontecimentos acaba tendo uma motivação a mais para se unir e tentar fazer o candidato ser eleito no próximo ano. A grande questão agora, da parte desse movimento que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, é definir quem será o candidato. Porque até agora, não havendo, antes da condenação, havia ainda uma expectativa, na minha visão, irreal, de que poderia ser revertida a inelegibilidade do ex-presidente, algo que estava fora de questão. De qualquer maneira, uma vez que o ex-presidente foi condenado e será preso, aí se impõe que o próprio Bolsonaro escolha o seu candidato. Nesse sentido, não há outro candidato com nome nacionalmente conhecido, já com capital político estabelecido, que não o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Qualquer outro candidato não terá a chance que o Tarcísio terá. E para você, Juliano? O bolsonarismo é um movimento que depende essencialmente da figura do Bolsonaro. A saída de cena do Bolsonaro, a sua inelegibilidade que já havia acontecido e agora a sua prisão, a impossibilidade que agora lhe é imposta de ser um articulador político que mantém esse campo unificado, me faz prever, César, que é possível que o bolsonarismo enfrente uma crise logo ali na frente. Nós vimos já nos últimos meses uma tensão latente entre aqueles que buscavam ser os herdeiros do bolsonarismo, isto é, o governador Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado em Goiás e a família. Rodrigo Leite. O próprio Eduardo Leite. Eduardo Leite, perdão. Né? E a família Bolsonaro. Né? A família Bolsonaro em aliança com o PL, porque o PL, evidentemente, é o grande beneficiário do bolsonarismo em termos eleitorais, ou seja, Valdemar da Costa Neto, com uma bancada de 90 deputados federais, mais de 90 deputados federais, controla uma grande máquina partidária que só é possível se estiver vinculada à imagem de Bolsonaro. É possível, como disse o Bruno, que isso acabe desaguando num acordo político que faça do governador Tarcísio o nome que unifique esse campo, mas isso não será simples e não será automático.
é provável que o bolsonarismo enfrente uma crise nos próximos meses. Eu peço que vocês continuem conosco, nós vamos continuar aqui essa análise, temos muito ainda a discutir e você vai acompanhar junto comigo a seguir. Os possíveis locais onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir pena pela tentativa de golpe.